Isso aí, você está sintonizado na Cuiabana FM, no programa Ponto de Vista. Como eu falei, hoje nós temos aqui um entrevistado todo especial. O nome dele é Wellison dos Santos Silva. Vou fazer algumas menções do seu currículo. Bacharel em Segurança Pública pela Academia de Polícia Militar do Costa Verde. Oficial superior da ativa, ou seja, Major PM da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Subcomandante do 25º Batalhão da PM, responsável pela segurança da região do Cristo Rei Várzea Grande, especialista em saúde mental. E ele vai falar sobre isso hoje. Escritor do livro Autoidentidade. Depois ele vai falar um pouquinho sobre essas questões. Não falar só meio resumido, né? Depois ele vai complementar melhor. Pesquisador de neurociência e comportamento humano, palestrante em desenvolvimento pessoal e espiritual, bacharel em Direito pela UFMT, pós-graduado em Direito de Agronegócio, né? Especialista em recuperação judicial de empresas. Um dia ele vai voltar aqui para nós falar de recuperação judicial de empresas, viu? Método Ômega, ou seja, sistema inovador para evitar falências e acelerar a escalabilidade empresarial. Criador do curso online Desbloqueio 7X, voltado para pequenos e médios empresários saírem da crise. E também evangelista, pregador, atuante aí no Ministério de Ensino em Mato Grosso e em outros estados. Depois ele vai deixar as redes sociais. Paz do Senhor, boa tarde, comandante. Paz do Senhor aí. Uma satisfação enorme estar aqui. O currículo foi só a metade, porque só um pouquinho, né? Só por cima. Só foi por cima só, tá bom assim? Bacana. Mas assim, é muito bom conhecimento, a gente ter conhecimento e poder ajudar as pessoas. Esse é o meu foco, uma missão pessoal minha, e com certeza o nosso trabalho tem dado bastante frutos na vida das pessoas, dentro de vários assuntos, né? Isso é muito Mas bom. acima de tudo eu me considero, acho que assim, currículo é só uma coisa Exatamente. humana, né? Na verdade são habilidades que você tem, mas acima de tudo, eu sempre para onde eu vou, eu gosto de professar que eu sou um servo de Cristo, né? Na verdade eu trabalho para o reino, né? Um servo de Deus, e eu estou aqui para representar Cristo na terra da melhor versão possível. Até por causa daquele cumprimento, né? Sem mim, nada podeis fazer. Exatamente. Por mais que a gente tenha conhecimento, tenha né, um bom aí estudo, tudo, mas se Deus não for na nossa vida, nós não conseguimos trilhar nada, né? Podemos até ter algum sucesso, mas lá na frente o fracasso e o final, que é o resumo do mais importante, é o final da trajetória, né? Final da trajetória. Eu costumo falar assim, isso foi um aprendizado de vida há 5 anos atrás. Eu passei por uma transformação onde eu conheci verdadeiramente Cristo, eu tive encontro com Deus, onde a minha vida tudo mudou. Porque antes, eu acredito assim, vou falar de mim, o meu coração era carregado de muitas coisas da terra, muitos desejos da terra, muita coisa material, de escalada material, enfim, princípios nada, família desmantelada de um lado e só pensando em ter mais e ganhar mais. Mas quando você tem um chamado e Deus te chama de uma forma dele, você vai pro fundo do poço, mas quando ele vai deixando você ele ir, vai né? deixar, ele tira tudo de você, né? Ele faz uma limpeza. Essa limpeza é muito doída, né? É uma limpeza assim que não é fácil, mas eu digo para você, mas foi uma das melhores coisas que eu tive na minha vida, as maiores experiências, e ouvir a voz de Deus, que eu escrevo no meu livro também. E daí onde Deus me deu sabedoria para governar, sabedoria para instruir, sabedoria para ensinar. E hoje, né? Hoje eu estou em cima aí dos púlpitos, dos altares das igrejas, onde sou convidado a levar a mensagem de Deus. E nos palcos eu sou também convidado para ministrar conhecimento de sabedoria, desenvolvimento pessoal, espiritual, mas trazendo o quê? Mostrando para as pessoas a luz. E a verdadeira luz é Cristo. E sem Deus nós não somos nada nessa terra. Exatamente. Hoje nós vamos aqui com um tema: em busca de sentido para a vida, superando a depressão, crenças limitantes e encontrando o propósito através da logoterapia, neurociência e princípios bíblicos. Diante desse tema aí, qual que é a relação entre o sentido da vida e a superação da depressão?
O sentido da vida eu costumo falar, onde eu vou, a gente vai, eu até separei algum material aqui, porque se for, o tempo que eu tenho é pouco, mas os assuntos que eu tenho para falar, minha mulher falou assim, olha, vai devagar, não tenta falar tudo, porque você vai, né? O tempo é pouco, mas assim, Não, a gente vai ter volta. outras oportunidades, com certeza. Falar um pouco hoje, depois a gente volta e complementa. Exatamente. Mas eu falo assim que o sentido da vida está ligado a um propósito, né? E quando você não encontra o seu propósito, quando você não tem um sentido de um porquê você existe nessa terra e qual é a sua missão nessa terra, logo era aquilo que eu tinha, aconteceu comigo, sentir o vazio existencial, aquele vazio na alma que você para e se pergunta. Você tem resposta para tudo na vida, mas uma das perguntas mais difíceis, quando me deparei com ela no início da minha jornada, dessa descoberta de propósito, foi assim, quem eu era? Quem você é? Rapaz, a gente fala da vida de todo mundo, a gente sabe da vida de todo mundo, sabe das coisas, tem conhecimento, mas quando fala da sua vida, quem você é, peraí. E esse quem você é, nós não estamos falando de uma identidade, um RG, da sua profissão, do seu trabalho, da sua conta bancária, mas eu estou falando assim de algo mais profundo e divino. Para que você foi criado? Quando a gente traz dentro de um contexto bíblico, a gente pega Jacó quando ele teve um encontro. Qual foi a pergunta que o anjo fez? Diga-me qual é o teu nome. Não perguntou quais são os teus bens, o que você tem. Até porque ele tinha passado tudo e tinha voltado, estava no vale, estava só ele e Deus. Mas a pergunta de Deus para ele, diga-me qual é o teu nome. Então Deus queria saber quem era ele naquele momento, baseado no que você está falando. Exatamente. Quem eu sou, mas eu sou não um espelho dessa terra. Não é uma identidade que a terra te dá, que seus pais te deram quando você nasceu, mas é algo muito mais profundo que é quem você é perante a Cristo, perante a Deus. É uma identidade divina, há um propósito. Mas quando nós não encontramos esse propósito, nós caímos numa vala de um vazio dentro de nós, que nós sentimos. É um vazio, uma angústia, um mix de medo, e logo em seguida esse vazio nos leva para um sofrimento, e esse sofrimento nos leva para um abismo chamado depressão, né? E a parte mais grave da depressão que eu vou falar aqui, que nós chegamos a um ponto que a pessoa, ela chega dá a vontade de desistir da vida. Na verdade, ela não quer tirar a própria vida, mas o sofrimento é tão grande que ela tenta cessar esse sofrimento e tirar a própria vida. Porque aconteceu comigo também. É um testemunho que eu tenho isso. Que acontece, né, com muitas pessoas hoje. Exatamente. Então, hoje, você vê assim, tem casos que acontecem. Nós vemos pessoas que têm bens, têm tudo, né? Tem uma vida, uma conta bancária cheia, gorda, mas uma pessoa que você não vê felicidade estampada no rosto dela. Você vê uma tristeza profunda, uma angústia. E aí muitas pessoas não têm a resposta. Por que a pessoa tirou a vida dela? Por que a pessoa se suicidou? Como assim? As pessoas já linkam o dinheiro. Tem dinheiro, né? Tem fama, sucesso. Tem tudo, né? Mas eu vou dizer para você que a depressão, ela não escolhe sexo, raça, cor, conta bancária, pobre, rico, preto, branco, entendeu? Não escolhe. Isso está ligado a algo, aos eixos da vida que eu vou trazer aqui também, que eu falo que nós somos constituídos por espírito, alma e corpo. Então nós temos a parte espiritual, nós temos a parte emocional, nós temos a parte fisiológica. Que esses três eixos têm que estar alinhados. Se há uma descompensação, se é da parte espiritual, né? Se há uma descompensação da parte emocional, da ferida, da angústia, da dor da alma, né? Que o pessoal fala, sentido figurado. Mas se temos aí na parte fisiológica, questão de os neurotransmissores, a baixa de hormônios, serotonina, adrenalina, esses hormônios aí, que influencia no nosso estado de humor, tudo isso aí também, com certeza, são fatores que podem desencadear a depressão. E você tem que aprender a identificar isso, entendeu? É um assunto muito importante, viu? E como que as crenças limitantes aí influenciam no desenvolvimento da depressão? Então, eu gostaria de responder essa pergunta no final. No final? Beleza. Porque eu quero trazer aqui, eu separei algumas anotações que eu acho muito interessante para os ouvintes que estiver
aí me acompanhando, nos acompanhando aqui, fazer suas anotações e no final essas perguntas elas acabam se fechando, se complementando. Se complementando. É. Né? Então, assim, para você ver, eu trouxe um estudo aqui, um estudo epidemiológico, e esse estudo, ele diz que a depressão ao longo da vida no Brasil, ela está em torno de 15%, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde. E a depressão na rede primária de saúde, que é a primeira parte, né, da saúde que recebe o caso, nós temos aí um comparativo, aí, na verdade, uma estatística de 10%. Então, nós estamos falando assim que é um dado muito interessante, que segundo a Organização Mundial da Saúde também fala que a depressão ela situa-se em quarto lugar entre as principais causas de ônus e ela responde por 4% dos ônus acarretados por todas as doenças durante a vida. Então, o que acontece? Ela ocupa o primeiro lugar, considerando o tempo vivido com incapacitação ao longo da vida, que dá em torno de 11% aí. Então, assim, nós temos, resumindo aqui uma estatística, que o Brasil, ele ocupa o ranking, né, de país que é considerado com alto índice de ansiedade, alto índice de depressão. E aí, nesse estudo que eu estava aqui pesquisando, ele fala que a prevalência ao longo da vida, ela fala que a depressão, 20% das mulheres são acometidas pela depressão e uma estatística 12% atinge os homens. Então, assim, é algo assustador. As mulheres um pouco mais, né? As mulheres um pouco mais. E as mulheres têm outros fatores também, outras responsabilidades, né, que ela também lida com a vida e que isso acaba exercendo uma certa pressão sobre elas. No Brasil, nós podemos falar que o Brasil lidera mundialmente os casos de ansiedade. Nós temos aí um dado de 18 milhões de brasileiros são afetados. E isso representa um quadro de 9,3% da população, segundo a Organização Mundial da Saúde, que é um dado de 2024. Então, tem um relatório também de estudo que eu anotei aqui, que é o que fala sobre o estado mental do mundo. Um estudo que faz aí esse apontamento de 2023, que é esse dado, que aponta que o Brasil ele ocupa a terceira posição entre os 64 países aí ranqueado. Nós estamos na terceira posição de um país considerado com grandes casos de pessoas com ansiedade. Então, assim, é algo assustador. É algo que, como os outros, mexe, né? E aí, quando nós falamos sobre depressão, a depressão, ela é considerada uma doença e muitos ignoram esse assunto. Muitos acabam falando que não é moagem, é corpo mole, larga disso, é frescura. E eu falo que o ambiente onde eu trabalho, porque eu também eu ajudo e acompanho os profissionais que estão sob a minha responsabilidade, que são os militares, que é também uma fatia da parte de profissionais que sofrem com transtorno de ansiedade e depressão, até pela questão da profissão também, pela pressão, né? Pressão que sofrem, né, diariamente. Exatamente. E aí, muitos dos nossos gestores, eu costumo falar, nós temos que estar preparados para enfrentar essa realidade, saber fazer o diagnóstico, saber entender as causas e saber como dar esse encaminhamento e lidar com essa situação. No sentido militar aí, né, a pressão não é nem só a questão do trabalho em si, mas das leis que cada dia quer fechar, coibir. Exatamente. Eu falo que se você não cuida do seu profissional, se você não está preparado para dar a orientação, o primeiro passo, o encaminhamento certo, ou até a se afastar de alguma atividade que tem uma pressão grande e trazer ele para uma atividade mais tranquila para descompressar aquilo, o que acontece? Você acaba levando ele para uma zona de pressão muito alta, uma situação de estresse elevadíssimo que vai acarretar problemas de saúde. E ele vai afastar, e você vai perder, e quem perde é a instituição, e quem perde é a sociedade, e quem perde principalmente é a família. Família é o que mais que não sofre, sabe é a lidar família, com a né? situação, né? E A aí família nesse contexto aí é o que mais sofre, porque é o que vai estar ligado direto com a pessoa, né? Exatamente, porque aí o que acontece?
Esse profissional, eu falo esse profissional que é o que eu lido, né? Assim, eu estou nessa frente aí também. Uma frente que eu defendo, que é a saúde mental, e trabalho isso dentro do meu ambiente de trabalho, na instituição dos batalhões para onde eu vou. Um trabalho magnífico que eu fiz ali no 9º Batalhão, que é referência. Mas eu acabei assim, tendo essa experiência e enxergando que se nós, gestores, não sabemos lidar com essa questão, identificar sobre a depressão, as causas e dar o encaminhamento certo, ou não entender essa questão, nós deixamos o profissional se afastar, ele vai para dentro de casa e lá acontecem outros problemas. Porque aí, se a família também não sabe como lidar com isso, não sabe identificar essas causas, os sintomas, o que acontece? Gera uma desestrutura, um rompimento familiar. Aí uma coisa puxa a outra, né? Tem um lado espiritual e vai desencadeando, né, uma série de situações e problemas, né? Exatamente. Mas assim, então a depressão ela não é frescura, né? Não é falta de Deus, não é corpo mole. É um fato real. Não é mimimi, é um fato real e classificado como uma doença já, segundo, né, a classificação aí da Organização de Saúde. Então assim, nós não podemos ignorar esse assunto. Nós temos que aprender, né, estudar, buscar o conhecimento para poder, porque isso hoje é uma realidade. É uma realidade tanto profissional que eu falei aqui, mas também dentro da nossa família, de casa. Às vezes os adolescentes hoje, né, nossos filhos aí, você vê ele ali já está com comportamentos estranhos, diferentes, a gente acha que é moagem, que é frescura. E às vezes está até pedindo socorro. Está dando um grito em silêncio, né, e a gente não consegue às vezes identificar. Exatamente. Então assim, nós temos uma fatia grande e isso está só crescendo, né, dentro do nosso meio, dentro da nossa sociedade. E nós precisamos aprender a lidar. Infelizmente, né, a política pública nesse quesito tem deixado a desejar. Sim, porque eu digo assim, um tratamento hoje, né, se você for fazer um tratamento de depressão, igual eu fiz na época quando eu estava com uma depressão profunda e tive a consciência, busquei o conhecimento e fui saindo disso, né, com certeza, e com a ajuda de Deus. Mas os tratamentos, que também é a minha parte humana, que é a minha responsabilidade também fazer, nem tudo a gente pode deixar na costa de Deus, né? Exatamente. Porque nós temos a parte humana que nós temos que fazer, mas despendeu muito recurso financeiro, porque só sessões de psicologia são caríssimas. A psicologia, né, a parte do psicólogo, que é o tratamento, aí você vai ser encaminhado também para o psiquiatra para fazer as avaliações. Aí o psiquiatra tem as terapias que você faz, cada terapia tem um custo, e às vezes o plano de saúde não cobre, você tem que pagar, a maioria é particular mesmo, você vai pagar uma consulta de R$600. Quem é que tem condições de pagar uma sessão de 600? Aí o cara fala assim, volta aí, você vai fazer 10 sessões comigo aqui, como? R$6.000 nós estamos falando, fora o tratamento do remédio, né? A parte medicamental. Então assim, hoje, tratar da depressão é muito oneroso de forma particular, né? E precisamos sim que o sistema de saúde, né, o Estado, ele invista muito nisso, porque essa questão, assim, quando nós temos assim, as pessoas quando adoecem, tem que entender o seguinte, elas acabam se afastando do trabalho e acaba gerando o que? Custo para a saúde. Se você não trabalha a prevenção, você pega já a situação já acontecendo, tem um custo muito elevadíssimo disso para o Estado, né, para o serviço público. E nós temos que falar também que afeta a economia, porque nós temos gente afastada do mercado de trabalho, né? A economia, precisamos dessa mão de obra, jovens, né? Para poder trabalhar. E aí, como às vezes é uma mão de obra até qualificada, até você achar outra para repor aquela. Então, assim, o erro nosso, né? A gente inclui todos nós, é a questão da prevenção, né? Muitas vezes agimos lá na causa, mas não na prevenção, para evitar que a causa aconteça. Exatamente. E aí, abordando mais aqui, aprofundando mais sobre a questão da depressão, nós podemos falar também sobre as variantes da depressão. Eu fiz questão de fazer essas anotações aqui, porque assim, para não deixar passar, eu tentar conseguir colocar o máximo de conteúdo nisso aqui, cara. E vamos lá. Porque assim, tem que eu ser vou só ouvindo aqui. Tem que ser algo assim que as pessoas precisam aprender isso e entender. Porque hoje milhares de pessoas estão nessa situação. E não sabem como resolver. Sem saber, né? Como sair disso. E eu falo para você, sair disso não é fácil. Primeiramente, se você não tiver Deus na frente, meu caso, né, é Deus na frente. Algo espiritual, você tem que fortalecer, você precisa ter, né, essa comunhão.
Você ter o lado emocional, trabalhar essa questão do emocional, de como sair, como quebrar certas crenças limitantes, bloqueios que vai adquirindo, complexo de inferioridade, assim, outras que eu elenquei aqui. Então, assim, você vai só se afundando, você fica como se estivesse assim, já acuado dentro, né, de um quarto e sem saber sair. Até o ponto que o sofrimento, a angústia é tão grande que você pensa, eu não aguento mais essa dor, eu vou desistir da vida. Isso aqui, o tirar da vida é a solução. Quando, na verdade, você cria outras situações. Você cria um outro problema, né? Então, assim, a depressão, ela é algo assim que nós temos a depressão habitual, que é aquela que caracteriza pela mudança. E essa mudança é a mudança de humor e essa é uma profunda tristeza. Então, quando você vê uma pessoa que era alegre, né, um cara que você vê que era bem animado e você já começa a ver uma mudança de comportamento, uma mudança de humor, o cara está mais retraído na dele, o cara já está com uma tristeza, o cara já está angustiado, a pessoa já não sorri mais. E isso tem uma persistência duradoura, porque nós temos que aprender a separar isso. Tem coisas que nos aborrecem no dia a dia e nós não estamos legal. Aumentando, né? Hoje, amanhã você já está Não, amanhã você está de boa, né? Amanhã a vida toca, mas tem aquelas que vai persistindo. Peraí, já está uma semana, 2 semanas, 1 mês, a pessoa vai se distanciando do convívio social, a pessoa já não quer falar mais com ninguém, ela já está apática, já quer ir para um quarto, já quer ficar deitado, já quer ficar na luz apagada, no escuro, e epa, tem que acender a luzinha. Alguma coisa não está certa. Alguma coisa não está certa. E aí nós temos que buscar já entender a situação e atuar da forma mais rápida possível. Né? E dentro dessas variantes que eu vou falar aqui para você, quais são essas 3 variantes que nós temos da depressão? Nós temos a depressão psicótica, que é alucinações, delírios. Né? Esse quadro ele é mais associável a grave em razão do quê? Do risco maior de suicídio, a parte psicótica. Nós temos a depressão atípica, que aí a pessoa ela dorme menos, são alguns sintomas que você vai perceber. Ou ela dorme, não tem insônia, não consegue dormir. Ou ela dorme demais, passa o dia inteiro dormindo, entendeu? No meu caso, eu tinha insônia, não conseguia dormir. Eu tinha problema em dormir. Então, ficava ali assistindo a TV, madrugada, e não conseguia, virava o dia, mas meu corpo ia ficando cansado, exausto, porque não tinha um descanso. Não tinha o repouso, né? Não tinha um repouso. E tem pessoas que já dormem demais, né? Já passa o dia inteiro ali dormindo, não quer comer, não quer beber, né? E não quer se alimentar e fica ali o dia inteiro num quarto, recluso. Então, assim, também são tipo de sintoma. E essa variante é uma variante atípica que nós chamamos, que é sente-se pior à noite e não pela manhã. E geralmente inicia-se na adolescência e predomina no sexo feminino também, esse tipo dessa variante, que é atípica, que nós chamamos. E a depressão, nós temos a depressão, a terceira, que é a efetivo sazonal, que é somente em determinadas épocas do ano. Até isso nós temos. É a questão do inverno, verão. Já viu aquele negócio com o inverno, o tempo muda, está mais recluso, as pessoas estão naquele clima mais de tristeza, o sol, o tempo, né, as nuvens acinzentadas, sem sol, tem um tipo de depressão, a pessoa se sente angustiada. E quando nós estamos numa época sazonal, no verão, sol, calor, agitação, a pessoa está bem, entendeu? Então, assim, chamamos isso é uma variante, chama afetivo sazonal. Atinge mais as idades de 23 anos e o número de mulheres acometidas por essa depressão é 4 vezes maior do que o número de homens. É um número bem mais significativo, né? Bem mais significativo. Então, e aí nós temos a depressão circunstancial, que é o quê? Que tem relação com o agente causal e são os mesmos sintomas da depressão habitual. Porém, se diferencia devido à causalidade. Então, nós temos as causas que podem desencadear a depressão. Uma delas é pós-luto. A perda ali do ente querido, né, de uma pessoa que você amava, de um cônjuge, que vai indo com o tempo, você não consegue, né, assimilar aquilo e você vai entrando em depressão. Nós temos também o esgotamento profissional e nós temos também a depressão episódica, que é aquela de Natal, já viu? A depressão natalina, Ano Novo, tem isso também. São as lembranças, recordâncias, né, as cobranças e a entrada do ano, a família. Então, assim, são coisas que gera assim, um estado depressivo na pessoa.
Às vezes lembra, fulano não vai estar mais, que já partiu. Lembrança. Ou tá brigado com fulano, não vai falar, não vai participar, e aí vai criando essas situações. Exatamente. E aí nós temos aqui o tipo de depressão, que é a depressão pós-trauma. Que é aquela depressão que geralmente acontece um acidente, ou a pessoa, né, tem ali um membro amputado, ou alguma situação mais forte, né, de emoção forte, que gera um trauma, e isso acaba desencadeando também a depressão. Dentro desse pós-trauma aí, encaixa também aquela questão de mulheres, violência doméstica. Também. A violência doméstica, ou qualquer tipo de violência, agressão, né, que gera um trauma grande, e isso também pode desencadear a depressão. E já temos casos também. Isso tem direto, nós deparamos com isso. Né? Você vai puxar o histórico, né, você vai ver a raiz, a causa foi em relação a uma violência. Abusos, né, e por aí vai. E aí nós temos a depressão, ela é classificada por níveis. Né? E após esse diagnóstico, a gente vai medir o nível seguinte. Nós temos a depressão leve, nós temos a depressão moderada e nós temos a depressão grave. A leve, ela interfere pouco na sua forma diária, no seu dia a dia, nessa convivência, você quase não sente ela, e a pessoa consegue ainda manter a rotina normal de vida. Ela consegue comer, consegue se alimentar, consegue trabalhar, né? Ela tem aquela um pouquinho de tristeza, um pouquinho de apatia. Um pequeno sentimento, né? Mas ela consegue, né, lidar com o dia a dia, consegue ter os resultados. Vai tocando a vida, né? Mesmo. Vai tocando a vida. Aí nós temos um segundo nível, que é o nível a depressão moderada. E essa depressão moderada, ela é levada por pensamentos negativos, obsessivos, e requer mais esforço para manter a rotina diária de vida. Então você já tem que despender mais energia, tem que sacrificar um pouco, às vezes você não está nem a fim de trabalhar, mas você vai empurrado, mas vai, né? É um exemplo. O lazer também, às vezes você vai por obrigação, você tem dificuldades em fazer aquelas coisas habituais do dia a dia, mas você ainda consegue fazer e produzir algum resultado. E aí nós temos um terceiro nível, que é um nível mais grave, e nós vamos falar de uns prejuízos que são bem maiores, que aí a pessoa já não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de comer, né? Só quer ficar num quarto, se isola do convívio social, aquela depressão que nós conhecemos de forma mais aquela que todo mundo agressiva. Consegue identificar de forma mais fácil, né? Exatamente. E aí, o que acontece? Ela perde peso, gera insônia, ou dorme demais, como eu falei, e aí ela vai tendo problemas de saúde, os sintomas psicóticos, né, vão ficando mais ostensivos e vivo e vivenciado. E ainda vamos chegar numa parte a parte mais grave após, né, a persistência duradoura disso, a pessoa, ela tira a vida, que falamos do suicídio, né, que é a perda da vontade de tira a própria vida, né? Não tem a vontade de viver mais. Não é porque ela não quer morrer, não é isso. Que ela quer solucionar o problema. Ela acha que para cessar o sofrimento, que ela não suporta mais, acha que não tem mais saída, ela tira a própria vida. Então, isso é um caso bem sério mesmo. E aí, esse é um ponto interessante aqui dessa conversa, né? Sobre as classificações. Mas eu quero falar de algo muito interessante aqui, que agora eu quero entrar nesse assunto, que nós vamos falar sobre... A gente está falando sobre a busca de um sentido. Isso. Agora a gente vai aprofundar em algo mais interessante, eu gosto de falar da vida mesmo, que é explicado para poucas pessoas. Muitas vezes você vai, né, buscar ali um conhecimento, você busca um conhecimento de forma técnica que você não entende, mas não é um conhecimento da vida. Peraí, como que é que eu vou me lidar com a minha vida? Eu sou ou não sou responsável pela minha vida? Qual o sentido desse meu sofrimento? Por que eu estou passando por tudo isso? São perguntas que nós devemos nos confrontarmos e buscar essa resposta para poder sair do problema. Perguntas que a gente tem que fazer diariamente, né? Diariamente. E aí nós vamos falar, dentro da minha formação da logoterapia, a gente trabalha uma tese muito importante, né, uma teoria do Viktor Frankl, que da terceira escola vienense, depois de Freud veio o Frankl, que ele trabalha muito essa questão de a busca pelo sentido da vida. Nossa vida é uma vida, nossa vida tem que ter sentido. E a todo momento nós estamos buscando, nós como pessoa, nós temos vontade de encontrar esse sentido.
E nós temos que persistir para encontrar o sentido da vida. Uns encontram de uma forma tranquila, nem tudo precisa ser traumática, mas outros, em meio ao sofrimento, acabam se encontrando quando ele vai buscar, né? Então, o que Viktor Frankl ele afirma? Ele afirma que a principal motivação humana é encontrar o quê? Um propósito, e é um propósito de vida. E a ausência de sentido na nossa vida, ela vai levar ao quê? A um vazio existencial. Aquela coisa assim, cara, nada me preenche. Você já viu aquela questão de tipo assim, você acha que a sua vida vai ser feliz quando você tiver muito dinheiro? Eu vejo muitas crenças erradas nesse sentido. Exatamente. O dia que eu tiver muito dinheiro, eu tô feliz. Cara, quantos caras que são riquíssimos, né, famosos e não é feliz e tem um vazio dentro dele. Nós temos aí o Whindersson Nunes, isso que a gente acompanha mais de perto, depressão profunda. Hoje estava lendo uma matéria do aquele cantor Lucas Luco, isso, também com depressão profunda, né? E aí você Ou vai seja, cara, tem dinheiro, fama, sucesso, tudo para estar feliz. Infelizmente, a felicidade ela está em pequenos detalhes, né? Exatamente. E aí onde que está o problema? Parando para analisar, eu começo entendendo esses casos, o que acontece? Hoje nós estamos numa sociedade que nós buscamos a autorrealização. Nós estamos direto para a busca de uma autorrealização, se realizar. Ou seja, eu foco no dinheiro, eu foco no poder e vou em cima daquilo e eu não consigo observar outros valores, né? Família, nada. E quando eu chego na autorrealização, o que acontece? Quando eu acho que eu vou ter a felicidade que eu esperava, eu sinto um vazio. Falo, peraí, consegui a fama, consegui o poder, consegui o dinheiro, consegui o trabalho dos sonhos, mas ainda estou sentindo esse vazio que não preenche, estou angustiado, estou sofrendo. E aí eu comecei a pensar, então a ordem é outra. O que acontece? A nossa vida, ela vai ter sentido quando nós alcançamos a autotranscendência. O que é autotranscender? É quando eu eu tenho um propósito de fazer algo para alguém ou tenho uma missão de vida, né, de construir um legado para ajudar pessoas. Meu propósito é ajudar pessoas a resolver um determinado problema. E assim cada um tem o seu propósito, a sua missão na Terra, né? Meu propósito é tornar um pregador para salvar almas, é um propósito de vida. E assim vai o médico, né? É salvar vidas. Mas nós temos que aprender a se encontrar nesse mundo. E o propósito que muitas pessoas fazem, a escolha errada na vida, ou talvez tomar decisões equivocadas, eu falo porque eu também já fiz isso, foi que meu propósito estaria ter um emprego que me daria um salário bom. Eu vou prestar um concurso porque eu vou ganhar mais. Espera aí quando eu entro, ganho, eu faço, não é nada disso que eu queria, passa o tempo. Pior que você perde 20 anos, você fala assim, cara, agora que eu me encontrei, peraí, o que eu faço agora? Eu sinto um vazio, não estou feliz, não estou completo. O dinheiro vem, né? O salário eu recebo, mas está aí. Mas não tá legal. Estou sentindo angústia, começo a sofrer. E muitas pessoas entram em depressão ou ansiedade extrema, preocupações na vida. Então eu falo assim que buscar a autotranscendência. Agora quando eu tenho uma missão de vida, quando eu me encontro, não, meu propósito é ajudar a outra, minha bandeira é essa, ajudar as pessoas a alcançar isso. Meu caso é o empreendedorismo. Eu amo muito ajudar as pessoas a resolver problemas, a saírem da crise, da dor, né, da falência e conseguir alcançar o objetivo da vida. Quando eu vejo essa pessoa se realizando, eu fico feliz. Não é pelo dinheiro, mas pelo amor do que eu faço, do que ver uma família feliz, uma família reestruturada, saindo de uma falência, um exemplo, né? E ali para mim foi uma realização. Então, quando eu me realizo naquilo, quando eu me autotranscedo nessa situação, o que acontece? A felicidade, a autorrealização, ela é secundária. O dinheiro é um plano secundário, é só consequência daquilo que eu amo fazer. É uma consequência, né? E quando você, pode ver, quando você tem um propósito, quando você trabalha em cima de um propósito, cara, eu gosto de palestrar, eu gosto de falar, eu gosto de estar aqui fazendo isso aqui. Se aqui eu fico com você, eu viro aqui e tá tudo certo. E tem um assunto para falar aqui para nós discutir, né? Porque eu amo isso. Vem falar de empreendedorismo, vem falar de saúde mental, vem falar de como achar solução para tirar pessoas da depressão, eu amo isso. Falar do evangelho de Deus, meu Deus, que isso. Agora, se você me levasse para uma outra área, isso para mim ia ser penoso.
ser Eu mais não vi a hora complicado. de ir embora, né? Acho que alguém já que tá me ouvindo já passou esse cara, não vejo. Segunda-feira é tortura, sexta-feira já para mim não vejo a hora de ser um feriado já, né? Aham. Então assim, será que isso vale a pena viver dessa forma? Eu pergunto. Será que realmente isso é a plenitude da vida? Né? São as questões que eu faço aqui. Interrogações, né, que a gente tem que estar fazendo diariamente. Nosso tempo já está quase findando. Já está findando? Já. Rapaz, né? Mas eu vou. Então, Nós assim. temos aí uns 5 minutinhos aí para a gente dar uma Tá. resumida. Eu quero só falar aqui de um assunto muito interessante que o Viktor Frankl fala, que a vida ela nunca se torna insuportável por causa das circunstâncias, mas apenas por falta de significado e propósito. Nós temos o que Viktor Frankl descobriu no campo de concentração, quando ele perdeu sua família, sua esposa, todo mundo morreu no campo de concentração, exceto a irmã dele que sobreviveu. Viktor Frankl, ali naquele momento de humilhação, naquele momento de sofrimento, né, de castigo que ele passava, num quarto, nu, sozinho, maltratado, ele chegou a uma situação seguinte, peraí, o que ele falou? Ele entrou num estado de autoconsciência e ele começou a se enxergar falando assim, eu já me vejo aqui dando aula numa classe de alunos e aí pode o que quiser fazer com o meu corpo, pode fazer. Então, assim, os guardas nazistas, eles tinham ali o domínio sobre o ambiente e dominava a situação externa, os carrascos. Mas a única coisa que eles não podiam tirar de Viktor Frankl era o que ele chamava de a última liberdade humana. Ou seja, nós temos 4 dons que Deus nos deu. Deus nos deu o dom da consciência, Deus nos deu o dom da autoconsciência, da imaginação e o dom da vontade independente. Isso aqui o animal nenhum tem. É um dom especial que Deus nos tem. Então você usa a autoconsciência para você se imaginar, olhar o cenário e falar assim, isso aqui o homem não pode tocar no meu interior, a minha liberdade, que eu posso escolher, que eu vou fazer, né? O que eu vou imaginar, eu vou ter consciência daquilo e vou ter a vontade, a atitude de fazer aquilo, de mudar, a autorresponsabilidade. Quero falar aqui assim, nós somos responsáveis pela nossa própria vida. Eu quero falar para você o seguinte, anotei coisas aqui interessantes, mas quem sabe na próxima oportunidade Vamos marcar de novo. a gente vai falar porque a depressão é você morar no passado. Nós temos o tempo -1, só me permite só finalizar isso aqui. Nós temos uma linha reta. Nessa linha, nessa régua, nós temos o tempo -1, 0 e mais 1. O tempo -1 se chama depressão. É você pegar o trem, andar de ré e cair no passado e ficar ali se lamentando pelo fracasso, pela uma perda, né? E ficar remoendo aquilo. Nós temos o tempo +1, que é o presente, nós temos o tempo 0, que é o presente, e o tempo +1, que nós chamamos de futuro. E esse futuro é como se fosse um laboratório de experiências que as pessoas ficam ali. Ah, e se, cheio de preocupação. E se isso acontecer? E se amanhã não tiver o dinheiro da energia? E se meu carro quebrar? E a pessoa, ela gasta... nós temos um tempo de energia, né? Que nós gastamos o quê? 70% da nossa energia as pessoas moram no passado, então vira depressão. 20% elas moram no futuro, acaba virando ansiedade, outros transtornos e outros problemas. E no presente é como se nós fôssemos o agricultor. É no presente que está o resultado. É no presente que nós conseguimos semear e colher. É no presente que você consegue se relacionar com Deus. É no presente que você vai sair dos seus problemas que você está passando aqui agora. Então, a dica que eu tenho, inverta a ordem dessa energia. Coloca aí 10%, a partir de hoje, 10% no passado, porque você não tem como esquecer o passado, mas você pode fazer uma visita no passado e falar assim, cara, eu errei nisso, fracassei nisso, mas isso vai me dar experiência para potencializar aquilo que eu sou e me descobrir quem eu sou. E gasta 10% do futuro, porque você tem que planejar, você tem que olhar o seu horizonte e falar, para onde eu vou? Né? Exatamente. Mas 80% da sua energia presente. você bota no presente. É como se fosse um grande agricultor. Você vai semear e você vai colher no presente. Você não colhe no futuro. O futuro só a Deus pertence. Deus já fala, né? Jesus já fala lá em Mateus 6, Exatamente. 25. Passado, sai fora do passado.
Elias, o grande profeta, né, também, até o grande, né, os homens heróis, né, homens da fé de Deus, usados por Deus, também tiveram um momento de depressão. Todos tiveram seus momentos difíceis. Mesmo passando por um grande milagre, né, mesmo vendo o fogo caindo do céu, exterminando os falsos profetas, o milagre de Deus acontecendo, mesmo assim, quando Jezabel falou assim, vou perseguir o Elias falou, nossa, por quê? Porque nós temos dois tipos de fé, que eu ia falar aqui mais tempo, é a fé emocional, a fé emotiva e a fé racional. Qual que é a diferença de fé emotiva e fé racional? A fé emotiva foi no momento que Elias caiu nela, que é o que? Ele deixou a emoção se levar, ele esqueceu de Deus naquele momento, ele esqueceu de tudo que ele acabou de vivenciar, fogo caindo do céu, Deus a favor dele, e aí não usou a fé racional, que é aquela fé que é interessante nós usarmos, que é a fé que vai estar baseada na palavra de Deus, você saber que Deus está à frente da minha vida, que eu sou a imagem e semelhança de Deus, que eu não sou derrotado, não sou fracassado, não tenho complexo de inferioridade, eu vim para vencer porque eu sou um projeto de Deus. Se eu cheguei nessa terra porque eu venci tantos milhões de espermatozoides que estavam lá no óvulo, eu fui um vencedor, já sou vitorioso. Onde você está? Exatamente, Deus me criou para um propósito maior, então você precisa encontrar propósito. Você precisa olhar, deixar o passado de lado e botar a energia no presente, investir no seu presente, conectar com Deus, trabalhar o seu lado emocional e a fisiologia. Não esqueça de fazer os tratamentos, que nem tudo depende só de Deus. Você tem que fazer a sua parte também, né? Eu costumo dizer sempre que nós devemos sonhar os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus. Quando você sonha os sonhos de Deus, tudo dá certo. Tem obstáculo? Tem. Mas lá no final você consegue alcançar o seu objetivo. José foi vitorioso porque sonhou os sonhos de Deus. Sonhos de Deus, exatamente. E eu falo aqui para você, 90% das suas preocupações, larga de besteira, vai dormir em paz, esquece. 90% das suas preocupações que você fica colocando na sua cabeça, imaginando coisas que nem aconteceram ainda, não vai dar em nada. Você pode ver que você fica preocupado com tanta coisa, como é que eu vou falar com aquele cara amanhã vai se apresentar na minha porta, você começa a imaginar o pior, o cara vai matar você, o cara chega lá, bom dia, você toma um café com o cara, sai de... Ué, aconteceu tudo diferente, né? Você se desgastou à toa. Deus é especialista em reverter situações, né? Exatamente. E Deus conhece, né, o propósito de cada um, conhece a vida de cada um e sabe, a partir do momento que você está fazendo as coisas certas, né? E o que é a fé, né? Aquilo que você não vê, mas você sabe o que vai acontecer. Você tem que andar no modo fé. Né? E com certeza você é capaz sim de vencer a depressão, porque você é um propósito de Deus aqui na Terra. Biblicamente, né? O justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Exatamente. Fale um pouquinho do seu livro e depois deixe os seus contatos, que aí nós vamos fazer o encerramento, onde o pessoal consegue encontrar. Bacana. Esse livro meu aqui se chama Autoidentidade, Quando Deus Falou Comigo, Uma Dor, Uma Mensagem e um Propósito. Esse livro é um livro que eu falo que foi inspirado por Deus. Foi no momento que eu tentei tirar a minha própria vida com uma arma engatilhada na cabeça, há 5 anos atrás, quando achei que tinha perdido tudo, que tudo minha vida tinha desmoronado, uma depressão profunda. Mas aí o que aconteceu? Ouvi a voz de Deus, recebi as instruções de Deus e escrevi um pouco da minha história, tudo que eu passei e como eu saí, como venci a depressão e os resultados que você precisa ter na sua vida. Esse livro está disposto na plataforma da Amazon, Magazine Luiza, que é Magalu, no site da Americanas, um só livro também você encontra, mas na Amazon que está sendo mais pedido. Está rodando em mais 10 países. Eu já escrevi uma segunda obra também sobre depressão, vou publicar em breve, estou fazendo os ajustes dela. Essa obra vai dar mais 180 páginas. Mas me segue quem quiser saber mais nas minhas redes sociais, @Wellison_Santos, comandante. E quem quiser saber um pouco da parte de conhecimento, de negócios, também para se inspirar, se levantar numa crise financeira, eu sou o Wellison X, @eu sou o Wellison X, eu sou o Wellison Santos 7X, né? Eu sou o Wellison Santos 7X e também tem a Jurisagro na parte de recuperação judicial, que falaremos no próxima assunto, oportunidade, né? Aí vamos fazer um bate-papo sobre esse assunto aí também. Comandante, que Deus abençoe a sua vida, obrigado aí pela participação, né? Deixa o seu contato também, seu WhatsApp, se o pessoal quiser. Deixo sim. O meu contato é 65 99802 9724. 65 99802 9724. Qualquer dúvida, quem quiser bater um papo sobre isso, precisar de orientação, conte comigo, faço mentoria também, né, para ajudar e estou disponível para fazer a obra de Deus.